Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 74ª noite. Senhor, disse ela dirigindo-se sempre ao sultão da Índia. Simbá continuou a contar as aventuras da sua segunda viagem. Comecei por reunir os maiores diamantes e com eles enchi o saco de couro que havia servido para as minhas provisões. Em seguida, peguei o pedaço de carne maior, prendi-o fortemente em volta de mim com o pano do meu turbante e deitei-me de barriga para baixo, com a bolsa de couro à cintura, de modo que não caísse. Mal me coloquei naquela posição, vieram as águias apoderar-se cada uma de um pedaço de carne. Uma das mais fortes, levantando-me com o pedaço de carne que me envolvia, levou-me para o alto da montanha, ao seu ninho. Pouco depois, os mercadores iniciaram a gritaria, afugentando as aves, e quando as obrigaram a largar a presa, um deles, aproximando-se de mim, assustou-se ao me ver. Tranquilizou-se, porém, e em lugar de perguntar por que me encontrava naquele lugar, começou a me censurar, queixando-se de eu roubar o que lhe pertencia. Falar-me-eis com mais bondade, disse-lhe, quando me conhecerdes melhor. Consolai-vos, pois trago comigo diamantes para vós e para mim, em quantidade superior à de todos os outros mercadores juntos. Os que eles têm são devidos ao acaso, ao passo que escolhi pessoalmente no fundo do vale os que se encontram aqui nessa bolsa. Assim, mostrei-a. Não havia terminado de falar quando os demais mercadores me rodeavam, boquiabertos, por me verem e ouvirem a história que lhes contei, mais do que o estratagema imaginado por mim para me salvar. Admiraram minha ousadia em tentar. Levaram-me para seu abrigo e lá, aberta a bolsa na presença deles, surpreendeu-os o tamanho dos meus diamantes. Confessaram-me que nas cortes por eles frequentadas nunca tinham visto coisa que pudesse se comparar. Supliquei ao mercador a quem pertencia o ninho para o qual eu fora transportado, pois cada um tinha o seu, que escolhesse dentre os meus diamantes quantos desejasse. Contentou-se com um e dos menores. E como eu insistisse para que recebesse outros, sem receio de me prejudicar, disse-me: Não, estou satisfeito com esse. Assaz preciso para me poupar o trabalho de outras viagens, de hoje em diante. Passei a noite com os mercadores, aos quais contei pela segunda vez a minha história, satisfazendo assim a curiosidade dos que não a tinham ainda ouvido. Não conseguia refrear minha alegria quando me lembrava de estar livre dos perigos que vos descrevi. Parecia sonhar e não conseguia convencer-me de que nada mais tinha de temer. Já fazia alguns dias que os mercadores lançavam pedaços de carne ao vale, e como todos pareciam contentes com os diamantes obtidos, partimos no dia seguinte, juntos, e atravessamos elevadas montanhas, onde viviam serpentes de prodigioso tamanho que tivemos o cuidado de evitar. Alcançamos o primeiro porto, de onde passamos a ilha de rocha, na qual cresce a árvore que dá a cânfora, tão grande e frondosa que sua sombra abriga facilmente 100 homens. O suco do qual se forma a cânfora escoa-se por uma abertura que se faz no alto da árvore, cai num vaso onde adquire consistência e torna-se o que se chama cânfora. Extraído o suco, a árvore seca e morre. Há na mesma ilha rinocerontes, animais menores que o elefante,
porém maiores que o búfalo. Possuem um chifre sobre o focinho, com mais ou menos um côvado de comprimento. Este chifre é sólido e cortado ao meio, de uma extremidade à outra. Na parte de cima, vêem-se sinais brancos que representam a figura de um homem. O rinoceronte luta com o elefante. Fura-o com o seu chifre por baixo do ventre, levanta-o e leva-o na cabeça. Mas como o sangue e a gordura do elefante caem sobre seus olhos, o cegam. Tomba por terra e o que vai causar-vos admiração. O roque, baixando, agarra-os e leva-os como alimento para seus filhotes. Silencio várias outras peculiaridades dessa ilha por receio de vos aborrecer. Nela troquei alguns dos meus diamantes por excelentes mercadorias. De lá rumamos para outras ilhas. E finalmente, após termos tocado em várias cidades da terra firme, chegamos a Bassorá, de onde me dirigi para Bagdá. Ali, a primeira coisa que fiz foi dar grandes esmolas aos pobres e comecei a desfrutar a imensa riqueza trazida e ganha com tanto trabalho. Simbá terminou assim a história da sua segunda viagem. Mandou entregar 100 séquins a Rimbá, convidado a voltar para ouvir a terceira história. Os demais presentes regressaram aos seus lares, voltando no dia seguinte, à mesma hora, assim como o carregador, que já havia quase se esquecido da sua miséria. Sentaram-se todos à mesa e, após comerem, Simbá, ordenando silêncio, começou a história da terceira viagem. A terceira viagem de Simbá, o marinheiro. Rapidamente perdi nas doçuras da vida que levava a lembrança dos perigos ocorridos nas minhas 2 viagens. Mas como estava na flor da idade, cansei-me de viver no repouso e, absorto nos novos perigos que desejava enfrentar, parti de Bagdá com preciosas mercadorias do país, que mandei transportar para Bassorá. Ali embarquei com outros mercadores, fizemos uma longa viagem e tocamos vários portos onde comerciamos bastante. Um dia, estando em alto mar, uma horrível tormenta nos surpreendeu, lançando-nos fora da rota, não cessando por vários dias. Impeliu-nos para a frente do porto de uma ilha em que o capitão bem quisera não entrar. Fomos, porém, obrigados a atracar. Arriadas as velas, disse-nos o capitão: esta ilha e outras vizinhas são habitadas por selvagens peludos que não tardarão em nos atacar. Embora sejam anãos, manda a nossa desgraça que não ofereçamos a menor resistência, por serem mais numerosos que gafanhotos. Se por infelicidade matarmos um, lançar-se-ão contra nós e nos matarão. O dia, iluminando o aposento de Shahriar, impediu que Sherazade prosseguisse. Na noite seguinte, continuou ela sua história.